pode se assentar nesse momento. Hoje nós vamos passar a lição de número 9, a lição que fala sobre a oração de Neemias. Acredito que uma das mais interessantes que nós temos aqui na revista, não sei se você reparou, mas nós já estamos na metade do nosso curso aqui, né? A gente pensou que ia ser meio demorado, mas já estamos na metade dele. Embora a lição se chama Neemias, Jejum e Oração, eu acho mais interessante até nós mudarmos o nome dela para Neemias, Oração e Restauração. Tá? Você vai perceber aí no decorrer da lição porque que esse nome ele fica mais interessante. Então, todos nós, irmãos, que estamos buscando restauração em alguma área de nossa vida, em algum momento aqui da nossa vida que foi devastado, que foi derrotado, que foi maltratado, machucado, obrigado, pelo diabo, ou até mesmo por nós, porque muitas vezes não é o diabo que destrói a nossa vida, muitas vezes são as nossas próprias atitudes que nos machucam, que nos ferem, que nos quebram, né? São as nossas próprias escolhas, muitas vezes que nos detonam, que nos quebram, né? E precisamos da restauração. E Deus ele está aqui para nos restaurar. O Senhor ele é poderoso para nos restaurar. E nós vamos aprender aqui juntamente com Neemias a oração de restauração. Não é uma reza, tá? Não vai compreender errado, tá? Que toda vez que você passar por uma dificuldade, então você vai ler aquelas mesmas palavrinhas naquele papelzinho e aquilo vai acontecer na sua vida, né? São pontos importantes, sim, direções importantes para uma vida de oração, de restauração, tá? Que Deus, para isso, nos abençoe poderosamente nesta manhã. Também vamos fazer a nossa proclamação? Pega a sua Bíblia aí na sua mão. Vamos lá? Você que ainda tem a copiazinha, use a copiazinha. Você que já memorizou, né? Acho que já deu para memorizarmos, né? Vamos lá? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. Meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus, amém. Pai, nós colocamos as nossas vidas agora diante do Senhor. Colocamos a vida de cada professor do Ministério Infantil e de cada criança que está ali para receber a Tua palavra numa linguagem mais adequada para o seu conhecimento. Deus, Espírito Santo de Deus, esteja ministrando ali em cada sala de aula, em cada pequeno coração, em cada pequena vida que está ali. Dê graça, sabedoria, unção aos professores, ó Pai, para que ministrem a Tua palavra com autoridade, com eficácia, com intrepidez e com ousadia, da maneira que as crianças possam conhecer. Pai, abençoe cada atividade, cada programação de cada sala de aula, Pai, cada brincadeira, e que tudo seja dirigido e direcionado pelo Teu Espírito ali na vida das crianças. Pai, ministra também nossas vidas aqui no templo. Estaremos aqui aprendendo sobre a vida de oração de Neemias, como através da sua oração para a restauração, clamando a restauração de Judá. Como que isso aconteceu na vida daquele povo e como o Senhor pode direcionar para as nossas vidas hoje. Pai, ministra em nossos corações aqui nesta manhã, ministra em nosso meio. Nós nos abrimos, Senhor, inteiramente para o Teu Espírito. Nós damos abertura para que o Teu Espírito fale aos nossos corações, para que o Teu Espírito ministre aqui neste lugar e que algo novo aconteça. Pai, ministra a Tua palavra daquela maneira que somente o Teu Espírito pode fazer, trazendo um convencimento, trazendo, Senhor, a ousadia, trazendo a autoridade da Tua palavra. Conceda-nos, Pai, a Tua graça nesta manhã, e que o Espírito de Deus possa pairar sobre nossas vidas, invadindo, Senhor, os nossos corações nesta manhã, para a glória do Senhor. Assim nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
O nosso versículo-chave, que nós vamos estar falando no final, é Neemias capítulo 8, verso 12. Nós vamos ler aqui na revista todos juntos, tá? Vamos lá? Então todo o povo se foi comer, a beber e a enviar porções e regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Neemias 8, 12. Vocês acharam? Acharam o texto aí na revista? Então vamos ler? Todos juntos? Vamos lá? Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Neemias 8, 12. Só fazendo um pequeno comentário, né? Depois que acabar a aula, que nós realmente entendermos as palavras explicadas, aí sim você vai poder ir embora para você comer, almoçar, beber, né? Tomar um refrigerante. Então, primeiro nós vamos aprender aqui a palavra de Deus. Tá? A didática da nossa revista hoje, ela pede que nós formamos alguns grupos homogêneos, assim como nós formamos na semana passada. Podemos formar? Rapidinho? 3. Grupos de 3 pessoas, grupos homogêneos. Só distanciem um pouco os grupos, tá? Porque nós vamos ler no grupo em voz alta, senão vocês não vão conseguir, um vai acabar atrapalhando o outro. Distribui, André, para cada grupo, por favor. Uma folha por grupo, tá? Ó, tá faltando um ali no fundo, dá para formar mais um homogêneo. Aqui as irmãs aqui estão só em 2, ó, precisa de mais um. As irmãs ali também estão em 2. Então vem lá onde está escrito Neemias. Ali tem os 3 abençoados ali, ó. Essa é uma cópia do estudo que está na Bíblia de aplicação pessoal. Ok? É uma cópia aqui. Tá, então nós vamos começar a ler aqui, ó. Deus trabalha por intermédio de seu povo. Acharam aí, ó, bem no S do Neemias. Deus trabalha por intermédio de seu povo, acharam? Então, dentro do grupo, vocês leiam com calma, tá? Entendendo e comentando, tá? Se alguém não entender alguma coisa do grupo, queridos, tá? Vocês comentem entre vocês, tá? Se você não entendeu alguma frase, isso aqui eu não entendi aqui sobre a vida, comentem entre vocês, tá? Essa é a introdução da aula. Aqui está toda a vida de Neemias.
Ok? Ok? Então agora, aí mesmo no grupo, você abra no Salmo, as folhas viraram aqui. O Salmo 125 e o Salmo 126. Que é o contexto, e esses salmos eles foram escritos no contexto em que Neemias estava vivendo. Tá? Aí vocês vão conseguir, através da vida de Neemias, entender o Salmo 125 e o 126. Sim? Algum grupo não terminou? A gente espera. Não? Então pode voltar para o seu lugar. Pode retornar onde você estava assentado antes. Ok? Creio que você conseguiu compreender, né? Os dois salmos, né? Que falam quando o povo estava voltando do cativeiro e o que estava acontecendo com a vida de Neemias naquele momento. Para que nós possamos, irmãos, entender um pouco, né? Como nós comentamos, né? Nessa época o reino de Israel estava dividido em reino de Israel e o reino de Judá. Na semana passada, a nossa aula se deteve no reino de Israel. Hoje, os acontecimentos são no reino de Judá, tá? Então, é no reino do sul, o reino de Judá. No ano 609, a província, né, o reino de Judá foi invadido pelos babilônicos. E muitos jovens, principalmente os jovens, eles foram levados como escravos da Babilônia. E quem se lembra quem que era o rei da Babilônia nessa época? Escola Dominical Infantil. Quem? Aquele homem que tem aquele nome grandão, bem estranho, Nabucodonosor. Ele mesmo. Ele era o rei da Babilônia nessa época. Sitiaram o reino de Judá. Pode anotar. Obrigado. Sitiaram então o reino de Judá e levaram os jovens como escravos. Os jovens nessa época como escravos para a Babilônia, né? Qual a história que se passa nessa época? De qual profeta? Os irmãos estão entendendo? Sim. Qual a história que se passa, Murilo, nessa época? Sua aula. De Daniel. Ok? Então se passa a história de Daniel. Nessa época, no ano de 609, quando eles são levados como escravos, os jovens são levados como escravos para a Babilônia. Os jovens foram os meninos, né, os homens, os rapazes na época, foram colocados num lugar ali onde serviriam um rei. Então estavam ali, seriam tratados, eram jovens, diz a palavra, de boa aparência, que tinham um certo conhecimento, eram jovens estudados, que foram selecionados ali, eles serviriam o rei. E as moças, as donzelas, as jovens, serviriam como escravas. Então, não há necessidade de falar mais do que isso. Acredito que você já entendeu o que as moças eram jogadas ali no meio dos soldados, do exército. Algumas serviam como cozinheiras, como escravas do palácio, e algumas eram jogadas ali para o exército. Mas os jovens ali serviriam como escravos, né? E alguns ali eram copeiros, alguns se tornavam garçons, alguns se tornavam mestres em obras, outros se tornavam pedreiros. Os jovens ali estavam servindo como escravos, isso no ano 609. 12 anos depois, no ano 597, porque a marcação bíblica ela é decrescente, espero que você esteja conseguindo entender, toda a liderança militar de Judá foi levada como escrava também para a Babilônia. Então agora não era somente os jovens. 12 anos depois, toda a brigada militar, os grandes, os conhecidos, os homens, as mulheres, todos ali então foram levados como escravos para a Babilônia. 11 anos depois, no ano 586, você está conseguindo entender, né? 23 anos depois dos jovens, 11 anos depois de toda a brigada militar e os líderes,
então foram levados os líderes do templo, e o templo de Salomão foi destruído. Naquela época, ele foi totalmente destruído pelos babilônicos. E as coisas sagradas do templo foram levadas para a Babilônia. Os utensílios do templo, os utensílios de ouro que o templo tinha, foi totalmente levado para a Babilônia. Inclusive, algo muito interessante que foi levado, eram os rolos, naquela época eram rolos, né, porque eram papéis assim, feitos com peles de animais, bem grandão, assim, onde estavam os livros dos profetas. Né, esses livros dos profetas menores, né, que nós temos aqui na Bíblia em apenas 3 ou 4 folhas, eram apenas um rolo, que o profeta tinha escrito ali, e aquele rolo ficava no templo. Nós podemos ver na vida de Jesus, quando Jesus entrou no templo certo dia, e ele foi ler o livro de Isaías, diz ali que abriu-se o rolo. Então, eram rolos assim, que ficavam guardados dentro do templo, o livro dos profetas. Não ficavam como nós temos hoje, cada um tem a sua própria Bíblia, né? Naquela época não existia imprensa, não tinha como se copiar. Então, os rolos dos livros dos profetas estavam guardados ali no templo, também foram levados para a Babilônia. Esse cativeiro babilônico, ele durou 70 anos. E ele se encerrou no ano 537. Isso mesmo. Se encerrou, aliás... se encerrou no ano 537, tá? Ele se encerra, o cativeiro babilônico. De que maneira que ele se encerra? Quando o rei Ciro, que era o rei da Pérsia, junta todo o seu exército ali da Pérsia, vai até a Babilônia, sitia a Babilônia, derrota o rei da Babilônia, derrota o exército babilônico e leva o exército babilônico como escravo para a Pérsia, e os israelitas, que eram escravos dos babilônicos, foram levados então como escravos para a Pérsia. Olha que confusão que aconteceu ali no meio do povo de Judá. Tá? Dentro da nação de Judá. Eles eram um povo livre, o povo de Deus, que foi levado como escravo para a Babilônia, e de lá foi levado como escravo para o rei Ciro, para o rei da Pérsia, lá no ano 537. Um determinado dia, nós vamos aqui parafrasear, a palavra de Deus, a exegese, a hermenêutica, ela nos permite parafrasearmos, desde que nós não criamos uma heresia. Nós vamos trazendo uma linguagem aqui mais simples, né? Um determinado dia, então, o rei Ciro estava lá no seu trono, logo assim que o povo tinha chegado como escravo, e ele fala ali para os seus escravos, ali, olha, para os seus servos, né? Vão até os utensílios que trouxeram da Babilônia, que vocês saquearam lá dos templos babilônicos, lá do palácio da Babilônia, e olha o que tem lá de interessante. Leiam os livros dos reis, peguem os utensílios de ouro e tragam aqui. Então, as coisas sagradas do templo, o rei Ciro estava usando para o seu deleite, para enfeite lá da sua mesa. As coisas sagradas do templo do Senhor, que eram feitas de ouro, ali eram utensílios, ali ficava ali enfeitando a mesa, eram chutados para mostrar o seu poder. Então, estavam ali. Um determinado dia, chega um servo do rei Ciro, com um grande livro, um grande rolo na mão, abre o rolo e fala assim, olha, rei, há 500 anos atrás, um profeta de Israel, ele escreveu no seu livro que o rei Ciro iria libertar o povo. E o rei Ciro olha aquele rolo, ele tenta ler aquele rolo ali, porque era numa língua totalmente diferente, embora o povo de Judá já estava perdendo a sua língua original, porque estavam passando já mais de 70 anos como escravos, já não estavam mais cultivando a sua língua oficial. E o rei Ciro ali tenta ler, e quando ele vê que o nome dele estava escrito há mais de 500 anos, e um rolo, ele fica sentado ali no seu trono, tendo praticamente um semi-infarto. Né? Sabe quando a pessoa fica transpirando, sem ação, sem saber o que fazer, sem saber o que estava acontecendo? Tudo isso está lá no livro de Crônicas e Reis. Você vai encontrar toda essa história lá. E ele estava ali, então, tendo um semi-infarto. Então, ele chama, então, um dos de Judá, um dos principais ali do povo de Judá, que era escravo, que o servia ali no seu palácio, que tem um nome muito interessante, chamava Zorobabel. E fala assim, olha, junta um povo de Judá, junta um povo que você tem aí, um povo forte, um povo que ainda tem condições de caminhar,
porque eles caminhavam cerca de 3 meses até chegar à terra deles, ali onde eles deveriam chegar. Olha, junta um povo forte e voltem para Judá, porque aqui os rolos dizem que eu libertaria o povo. Juntem um povo forte. Então Zorobabel, no ano 537, ele junta um povo ali e voltam para Judá. Certo? No ano 458, são 79 anos depois, no ano 458, o próprio rei da Pérsia ele chama, antes de Neemias, Esdras, e liberta mais um povo para que volte para Judá. Então, voltou um grupo de pessoas com Zorobabel, e alguns anos depois, Esdras leva mais um outro grupo, e eles voltam para Judá. Mas lembrando que Judá estava destruída, o templo estava destruído, os muros estavam destruídos, e as casas, as províncias, tudo estava destruído. Não havia plantação, não haviam animais, não havia nada que eles poderiam fazer ou comer naquele lugar. Então as pessoas que estavam voltando para a sua própria nação, estavam voltando num estado de miséria. Muitos não queriam voltar. Muitos optaram em ficar como escravos, porque falaram, nós não temos o que fazer naquele lugar. Lá não tem lavoura, não tem animais, não tem trabalho. E os muros estão destruídos, não tem o quê? Segurança. Não tem segurança. Não existe cerca, não existe muro, lá não existe nada. Nós vamos habitar naquele lugar, um pouco que nós plantarmos, nós seremos saqueados. Os poucos animais que nós conseguimos ali multiplicar, serão novamente saqueados. O povo ali, muitos não quiseram voltar. Muitos optaram em ficar ali como escravos. Então nós chegamos ao ponto aqui no livro de Neemias. Tá? Então a gente consegue chegar aqui no livro de Neemias. E no capítulo 2. Você entendeu agora os salmos que nós lemos? 125 e 126? Quando o povo estava voltando. Você conseguiu entender? Agora, qual que era a situação do povo? Por que estavam todos ali, os que estavam voltando, estavam tão contentes, tão alegres? Porque, enfim, depois de mais de 70 anos, 79 anos de cativeiro, estavam conseguindo realmente voltar. Há muitos que nasceram no cativeiro e morreram no cativeiro. Não tiveram a oportunidade de ver a sua terra. Nasceram no cativeiro e morreram lá mesmo como escravos. Povo de Deus. Povo de Deus. Infelizmente, andou por caminhos que não eram do Senhor. Vamos lá, capítulo 2 de Neemias. Sucedeu, pois, que no mês de Nissan, ao ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. Então, versículo 1 aqui, nós vemos Neemias relatando um pouco sobre a sua vida. Neemias era um israelita da nação ali de Judá, que estava servindo como escravo, como copeiro do rei, mas escravo, tá? Estava servindo o rei ali, o rei da Pérsia, como escravo, tá bom? A função dele era ser copeiro. Então, quando ia servir a comida do rei, ele tinha a função de experimentar antes. O rei sentava ali à mesa e ele servia ali como garçom, né? Servia ali o vinho para o rei, servia ali o jantar, o almoço do rei. Só que ele experimentava antes. Por quê? Porque se estivesse envenenado, quem morria primeiro? Logicamente, né? Logicamente. Então ele tinha a função de experimentar o vinho, experimentar a comida antes que o rei começasse a comer. Então aqui ele está relatando que ele colocou o vinho diante do rei, ele experimentou e depois ele serviu o rei. Verso número 2. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Você não está doente? Não é isso senão tristeza do seu coração? Então temi muito de grande maneira. Porque quando o poder do rei ali, o poder que o rei tinha, e tantos escravos que o rei tinha, se o copeiro se apresentasse de uma maneira complicada ali, de uma maneira que não agradasse o rei, o que o rei mandava fazer? Mandava matar, mata logo isso aí e me traz um outro copeiro.
Ali era fácil, era simples, tinham muitos escravos. Verso 3: E disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais assolada, e tendo sido consumida por portas de fogo? E o rei me disse: Que podes fazer agora? Então orei ao Deus dos céus. Então agora chega a parte mais interessante, né? A parte que ele vai orar. E disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito na tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: Quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe em um certo tempo. Disse mais ao rei: Se me parecer bem, dê-me cartas para os governantes da além do rio, para que me deem passagens até que chegue a Judá. Então nós vemos aqui Neemias se compadecendo do povo que estava lá em Judá. Nós vemos ali ele se compadecendo daquele povo, ele dizendo para o rei: Olha, eu peço que você me liberte por um certo período de tempo, para que eu possa voltar até Judá, que nós possamos reconstruir Judá, e depois eu volto aqui para continuar como seu escravo. Você pode ver que ele não pediu a sua liberdade, ele não pediu a sua libertação, ele não pediu nada para ele. A intenção dele era voltar, restaurar a sua cidade, restaurar o seu povo e continuar servindo como escravo. Não porque ele queria continuar servindo como escravo, mas para que a restauração pudesse acontecer entre o povo. Você entendeu a diferença? Muitas vezes, quando nós vamos orar, nós pedimos tanta coisa somente para nós. Oramos tanto pedindo somente as nossas coisas, ele não pediu nada para ele. Ele pediu apenas a intenção de ir, ajudar, restaurar e retornar. Diz ali o texto que antes dele começar a falar com o rei, ele orou. Então nós vamos ler a oração dele, que está aqui no capítulo 1. E o verso 5. Tá? Capítulo 1, verso 5. Nós vamos ler a oração dele. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Oi? Temível. O que eu falei? É terrível. Revista corrigida é terrível. E guardam os teus mandamentos. Então, versículo de número 5, né? Nós percebemos aqui que a oração, ela era uma prática na vida de Neemias. Então, irmãos, primeira coisa, se nós precisamos de restauração na nossa vida, eu creio que todos nós precisamos, que todos nós passamos por situações difíceis, todos nós passamos por situações que são avassaladoras, né? Mateus capítulo de número 6, o Senhor Jesus ali nos ensina sobre os dois fundamentos, sobre aquele que tinha a sua casa edificada sobre a rocha e que tinha a sua casa edificada sobre a areia. Aquele que tinha a casa edificada sobre a areia, que é o segundo exemplo que Jesus nos dá, fala que vieram os rios, sopraram os ventos, veio a tempestade, bateram com ímpeto contra aquela casa e ela desmoronou. E foi grande a sua ruína, porque ela estava alicerçada sobre a areia. Diz que aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, e lá em 1 João, o próprio discípulo ali nos mostra que Jesus ele é a pedra de esquina angular, ele é a rocha onde a nossa vida, a nossa casa, ela tem que estar edificada. Jesus disse que aquele que estava edificado sobre a rocha, vieram os ventos, sopraram os rios, veio a tempestade e bateu com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu. O que nós entendemos? Que aquele que está edificado sobre a rocha e aquele que tem a sua vida edificado sobre a areia, não existe diferença sobre a sua tribulação ou sobre a sua dificuldade, porque ali está exatamente as mesmas coisas, tanto para um como para outro, que vieram os rios, sopraram os ventos
e veio a tempestade e bateu com ímpeto, tanto contra uma casa, contra a outra. Irmãos, não é pelo fato de nós estarmos aqui na igreja que nada de mal vai nos acontecer. Então, quando eu estou na igreja, eu estou aqui totalmente protegido, com um campo magnético aqui em volta da minha vida, e nenhuma flechada vai atingir a minha vida. Isso não existe. Diz ali o texto que vieram os ventos, vieram os rios, sopraram os ventos, e veio a tempestade, e bateu com ímpeto, tanto contra uma, como contra a outra. Qual foi a diferença? O alicerce. O alicerce fez a diferença. Um foi destruído, porque não estava alicerçado na palavra, não estava alicerçado em Jesus. A outra permaneceu, porque estava alicerçada na palavra, estava alicerçada em Jesus. A dificuldade ela vem, mas ela só vai destruir aquele que edificar a sua casa sobre a areia. Aquele que estiver com a sua casa, com a sua vida edificada sobre a rocha, a tempestade vai bater, mas não vai derrubá-lo. Tá? Então diz ali o texto que a dificuldade ela vem sobre todos. E se nós não estivermos com uma vida de oração, nós não estivermos ligados aí, como a palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 6, verso 18, e orai em todo o tempo. Esteja todo o tempo orando, esteja todo o tempo em vigilância, em todo o tempo esteja com a sua vida de oração ligada. Esse é o alicerce que nós precisamos edificar na nossa casa, sobre a vida de oração. Muitas vezes nós não temos vida de oração. Estava conversando esses dias com uma pessoa ainda que falou assim para mim, olha, o casamento ali destruiu. Eu falei, e por quê? Falou, porque eles não tinham vida de oração. Acordava, cada um ia para o seu trabalho, voltava à tarde, se encontravam, jantavam, assistiam televisão, tinham ali a sua vida conjugal, mas não tinham vida de oração. Como um casamento pode subsistir assim? Como que a vida pode subsistir assim? A pessoa estava lá na igreja por muitos anos e desviou. Estava com vida de oração? É um termômetro, irmãos, que nós temos que olhar para a nossa vida constantemente, certo? E não estou acusando ninguém, muito pelo contrário. Eu estou olhando para a minha própria vida. Qual que é o meu termômetro espiritual hoje? Como que está a minha vida espiritual? Como que está a minha vida de oração? Como que está a nossa vida de oração como igreja? Quantos têm valorizado a vida de oração como igreja? Irmãos, quanto que nós temos, nós, em conjunto aqui, quanto que nós temos priorizado as terças-feiras de oração? Quanto nós temos priorizado a sexta-feira, a noite de oração pela igreja? Sexta-feira é um dia que nós tiramos 2 períodos de oração pela igreja. Mas eu vou lá, eu preciso orar por tanta coisa para a minha vida, eu vou lá orar pela igreja. Irmãos, quem que é a igreja? Quem que é a igreja? Somos nós. Quando você ora pela igreja, você está orando por quem? Por você. Por você mesmo. E quando você fala mal da igreja, você fala mal de quem? Interessante, né? Não é interessante, né? Muito interessante. A gente fala mal da igreja e mal se liga que a gente está falando de nós mesmos, né? Você chega em alguém e fala assim, olha, eu sou ruim, eu sou chato, e eu não... Você fala isso para alguém? Quando você fala mal da igreja, você está falando isso para uma pessoa. Que você é tudo aquilo que você está falando. Porque você é a igreja. Porque nós somos a igreja. Se eu chegar em você e começar a falar mal da nossa igreja, eu estou falando mal de mim para você. Se eu ofender a igreja, eu mesmo estou me ofendendo diante de você. Isso é uma redundância que a gente parece que não se liga, muitas vezes, naquilo que nós vamos comentar, né? Então, a vida de oração, ela é algo que tem que fazer parte da nossa vida, né? Outra coisa que Neemias fez, aqui no verso número 5, ele não ficou focalizando, dentro da oração dele, a ruína que Judá estava. Ele focalizou o poder de Deus. Ele focalizou o poder. Os olhos dele, no momento de oração, não estava naquilo que tinha acontecido na vida dele.
Os olhos eles estavam naquilo que Deus iria fazer a partir daquele momento. Esse tem que ser o nosso foco de oração. A gente não pode ajoelhar diante de Deus e ficar falando: Deus, há 3 anos atrás eu fui humilhado. Há 2 anos atrás aquilo aconteceu na minha vida. Sabe, eu tenho o pé atrás com aquela pessoa porque há 10 anos atrás ele falou um dia mal de mim. Irmão, esquece o passado. Se Jesus esquece o nosso passado, por que a gente vai ficar alimentando ele? A palavra de Deus diz que o Senhor ele lança no mais profundo mar, no mar do esquecimento, aliás, os nossos pecados e a nossa velha vida. E muitas vezes a gente vai lá e a gente fica pescando lá nesse rio. Quantas vezes nós mesmos, por nós mesmos, a gente fica pescando lá nesse rio, fica puxando lá de volta, né? E tem vezes que a gente está tão irado que a gente pesca até com rede, né? Porque é para puxar um monte de pecado de uma vez só, né? Puxar um monte de lembrança, não lembrar bastante aquilo que a gente era sem Cristo. Esquece isso. Deixa isso de lado. Focaliza na restauração que Deus traz sobre a sua vida. Esse era o foco de Neemias aqui no verso 5. Ele não ficou olhando para Judá que estava destruído, porque estava ali quebrado, tal. Ele colocou diante de Deus o poder que Deus tinha e o que Deus poderia fazer. Irmãos, nós temos que nos lembrar que quando nós recebemos a Jesus como Senhor da nossa vida, tá? Como Salvador Ele é, querido, você aceitando ou não, Ele é o Salvador, tá? Pouco importa se você vai aceitar, se você não vai, Ele é o Salvador e pronto, acabou. Quando você tem Jesus como Senhor da sua vida, você jamais pode esquecer que quem manda agora é Ele. Eu entreguei a minha vida para Jesus, tá? Você entregou, então quem que vai mandar agora? É Ele. Quem vai comandar a vida agora? É Ele. Muitas vezes nós entregamos a nossa vida a Jesus e a gente fica orando: Deus, eu queria que você fizesse isso na minha vida, eu queria que o Senhor fizesse aquilo, e eu quero que o Senhor faça aquilo outro. Quando nós entregamos a nossa vida para alguém, a gente dá opinião? A gente dá opinião? Quando você entrega um presente para uma pessoa, você fica dando opinião? Olha, tá vendo, estou te dando isso daqui, mas você vai usar com essa calça, você vai usar com aquele tênis, com aquele sapato, é dessa forma que eu quero que você usa, tá? Você fica dando opinião? Quando você dá, a pessoa faz o que ela bem entender com aquilo que você deu. Se ela quiser até dar para uma outra pessoa, ela até dá para uma outra pessoa. Você deu para ela, você deu autoridade para ela usar da maneira como ela quiser. Qual que deve ser a nossa oração nesse momento? Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e passamos por dificuldades, é colocar diante de Deus tudo aquilo que a gente quer que Ele faz? Isso é carta para Papai Noel. A gente escreve no fim do ano, né? Papai Noel, eu fui um bom menino, então eu quero isso, eu quero aquilo outro. Né? É costume que a gente tem. Qual que é a nossa posição? É nos ajoelharmos e dizer ao Senhor, fala: Senhor, assim como Neemias fez, eu estou nessa dificuldade. Qual que é o propósito, Senhor, para a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça da minha vida nesse momento? Porque a minha vida eu entreguei para o Senhor. É o Senhor que comanda. O que o Senhor quer que eu faça? Eu vou virar para a direita ou eu viro para a esquerda? Eu faço aquela inscrição ou eu não faço? Eu passo esse momento na minha vida ou eu não passo? Antes de falar sobre a oração, abra a revistinha de vocês aí na página 44. Enquanto o pastor estava falando, eu estava dando uma olhada aí. Quando a revista fala sobre a volta do cativeiro na Babilônia, ele começa a descrever os acontecimentos. Aí na página 45, ele fala que Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote, eles voltaram primeiro para edificar o templo. Depois veio Esdras para ensinar a lei e depois Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. Se nós olharmos as datas, voltaram Zorobabel e Josué em 537. 458 veio Esdras e 445 a.C. veio Neemias. Se nós dermos uma olhada aqui, nós vamos ver que Deus levantou esses homens, cada um com um propósito. Então não é assim, eu quero fazer uma coisa e eu vou orar a Deus e eu vou fazer. Não. Deus coloca propósitos definidos quando a gente quer fazer alguma coisa que diz respeito à casa dele. Se nós olharmos aqui, Zorobabel voltou, mas ele não reconstruiu, ele não conseguiu.
Ele foi para reconstruir o templo e ele não reconstruiu. E ele era um líder. Depois a gente olha, veio Esdra. Esdra era um escriba. Ele foi para ensinar a lei. Só depois, de quantos anos depois? 92 anos depois, que Neemias foi para reconstruir os muros e edificar a cidade. Então houve um preparo antes. Deus começou a preparar bem antes de Neemias entrar em ação. Então, às vezes, nós queremos fazer algo que não está diante de Deus, não é aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu quero orar com relação a tal coisa e Deus vai fazer alguma coisa. Não, Deus já planejou tudo que Ele vai fazer e não vai ser do jeito que você quer. 92 anos depois, Neemias foi. Zorobabel era líder, Zorobabel levantou uma grande multidão para ir até lá, para reconstruir o templo. Depois foi Esdra, que era escriba, que ensinava a lei. Depois Neemias. Então Deus não trabalha com as coisas assim montuadas de qualquer forma, não. Essa lição ela é maravilhosa porque ela começa a ensinar a nós que o mundo espiritual, ele é coordenado, ele é certíssimo, as coisas não acontecem de qualquer forma. Se Deus tem algo para essa igreja, não adianta eu vir aqui e orar e Deus vai fazer. Não. Antes, Deus já vem trabalhando com outras coisas. Essa lição é uma lição difícil de dar, porque ela fala de dois tempos difíceis que o povo de Israel passou, que é o tempo do cativeiro da Babilônia e depois o tempo do cativeiro do rei da Pérsia. Isso aí eu acho que é meio difícil. Precisa fazer um esquema no quadro, senão fica todo mundo perdido. Não consegue entrar na aula, não consegue entender. Porque a oração, ela vem depois. Né? Algumas coisas aconteceram antes. Só explicando do quadro, que essa aula não seria o que ia dar. Né? Foi me passada ontem, devido a uma dificuldade. Então, realmente não deu tempo de preparar os slides, porque o correto seria como a irmã Lúcia falou, nós prepararmos aqui uma linha do tempo aqui com todos os acontecimentos pautados. Você pode ver que eu tentei passar aqui algumas datas aqui, mas acho que a nossa cabeça dá um nó, né? A gente até ouve, mas pouco se assimila. A revista de vocês, ela tem essa parte aqui, ó, que tem as datas e os acontecimentos, que a sua é do professor, né? Do aluno? Página 44 também? Eu estou com a do aluno ou estou com a do professor? Então é 44 mesmo. Eu vim com a revista errada. Certo? Então, algo que nós temos que fazer em nossas vidas é perguntarmos a Deus qual é a vontade dEle e vivermos segundo aquilo que Ele preparou para nós. Como a irmã Lúcia já falou, não adianta a gente querer fazer aquilo que nós não fomos chamados para fazer. Sabe o que vai acontecer com a gente? A gente vai só se estourar. A gente vai bater com a cara na parede. Porque não vai dar em nada. Então, se algo que nós temos que fazer em nossas vidas, fazer aquilo que Deus preparou para nós. E detalhe, e no tempo dEle. E no tempo dEle. Se a gente tenta fazer aquilo que Deus não preparou para nós, e no nosso tempo, vai lá. Tenta lá. Aí daqui a uns tempos a gente volta a conversar. Né? Quem sabe a gente aprende. Outra coisa que Neemias fez, ele identificou-se com um povo pecador. Está lá no verso de número 6 e verso 7. Tá? Verso 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que pecaram contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Então ele assume a parcela dele como pecador também. Irmãos, não adianta a gente tentar falar diante de Deus que a gente é super, que a gente é bom, que a gente é bonzinho, que o nosso coração está ligado em Deus, que quando a gente ajoelha a gente começa, né? Deus, porque eu te louvo, porque eu te exalto, e porque eu glorifico o teu nome, porque eu sou uma pessoa que quer exaltar o Senhor. Mas não adianta a gente mentir diante de Deus. O Senhor, Ele conhece o nosso coração.
Tá? É bobeira, é idiotice a gente ficar falando aquilo que a gente não é diante de Deus. Ele sabe o que a gente faz. E sabe o que é pior? Que Deus sabe qual é a intenção das nossas atitudes. Muitas vezes a gente olha somente a nós. Nossa, eu errei. Mas Deus, ele olha para o nosso coração e fala assim, você errou porque o seu coração estava voltado para aquilo. Deus, ele sabe a nossa intenção. Aquilo que o nosso coração maquinou, aquilo que o nosso coração desejou. Por isso que se nós temos que mudar alguma coisa em nossas vidas, é o nosso coração que precisa ser mudado. É o nosso coração que precisa ser trabalhado. Tá? Ele sabe a intenção, ele sabe aquilo que habita dentro do nosso coração. Outro passo aqui na oração de Neemias. Ele baseou o seu pedido na aliança de Deus e no caráter de Deus. Tá? Ele baseou então a sua oração na aliança de Deus e no caráter de Deus. Ele jamais baseou no caráter dele. Então, irmãos, quando a gente for orar diante de Deus, né, não adianta a gente basear a nossa oração naquilo que nós somos. Tá? Vamos basear no caráter de Deus. Porque Ele é bom. Porque Ele é fiel. Não adianta falar, Senhor, eu sou fiel a Ti. Deus, eu sei que Tu és fiel. Eu sei que Tu és poderoso. Eu sei que Tu és o Senhor verdadeiro. É Ele que é. E não nós. A oração é para Deus, né? Muitas vezes a gente ora para nós mesmos, né? Quinto passo aqui na oração de Neemias. Ele relembrou que ele e o seu povo eram redimidos diante de Deus. Está lá no verso número 10. Esses ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Lembrando, nós somos redimidos diante de Deus. Quem nos redimiu? Foi o próprio Senhor. Quem é o Senhor de nossas vidas? É Ele. Quem comanda as nossas vidas? É Ele. Quem nos salvou? Quem nos livrou? Nada foi pelo nosso esforço. Nada foi pela nossa própria força. Nada foi pelo nosso próprio conhecimento. Tudo quem fez em nossas vidas foi o Senhor. Então, quando nós vamos orar, nós temos que agradecer muito ao Senhor por tudo que Ele fez em nossas vidas. Muitas vezes a gratidão ela passa longe. Sabe por quê? Nós esquecemos que quem fez foi Deus. Nós esquecemos que quem segura o sol todo dia lá de manhã é o Senhor. Quem levanta a lua à noite todos os dias é o Senhor. Quem sopra o fôlego de vida em nossas vidas todos os dias quando nós acordamos é o Senhor. Muitas vezes nós esquecemos disso. Por isso que a nossa vida de oração ela é muito ingrata. Todo dia a gente acorda, a gente pede. Esquece, nós temos muito que agradecer. E nós temos muito que louvar e exaltar o nome do Senhor. Ele faz tudo por nós. Ele opera tudo em nossas vidas. E quão ingrato nós somos. Quão ingrato nós somos. Quantas vezes, querido, nós acordamos e nós falamos, Deus, obrigado, porque o sol está lá de novo. Estava conversando com uma pessoa algum tempo atrás, ela disse assim para mim, sabe qual que é o maior milagre? Falou, sabe o que é milagre? Milagre é eu acordar todos os dias de manhã e eu ter 90 centavos para ir na padaria comprar 3 pães. Ela falou, isso é milagre. Isso é a operação de Deus na minha vida. Isso é Deus que está operando em mim. E ela fala, jamais eu posso deixar de agradecer ao Senhor. Quantas vezes a gente senta na mesa para almoçar e nem lembra? Senhor, obrigado. Porque quantos e quantos nesse momento estão chorando diante de uma mesa vazia? Quantos e quantos nesse momento estão caçando ainda o que vão roubar para almoçar? E nós temos essa fartura, essa abundância, que até jogamos coisas fora. Não é verdade? Na minha casa mesmo, ontem eu abri a geladeira e falei, nossa, vou ter que jogar isso fora. Apodreceu, está aqui há tanto tempo, ninguém comeu, vou ter que jogar fora. Olhei as batatas lá em casa, lá, eu falei, nossa, tá uma plantação aqui, porque já brotou para todo lado. Berinjela que estava lá, peguei assim, nossa, falei, parece um elástico aqui, né? Eu tenho que jogar fora. A abundância do Senhor ela é muito grande. E quantos vão lá no lixão catar o que a gente joga fora? Irmãos, agradeça a Deus todos os dias por aquilo que Ele te fez. Por aquilo que Ele é. Pode falar, irmã.
Ô Paula, nós vemos que a Bíblia ela é cheia de detalhes que quando nós estamos lendo, nós não reparamos esses detalhes, e é aí onde que nós tomamos às vezes algumas atitudes que nós queremos que fazemos orações e queremos que Deus haja naquele momento. Aqui no capítulo 1 diz assim que no mês de Quisleu, no ano 20º, se você for reparar, isso daqui é o começo do inverno nessa data. E depois de quanto tempo que isso daqui foi quando chegou a notícia para Neemias. Quando chegou a notícia, então ele chorou, se lamentou, tudo. Depois de quanto tempo que ele foi agir? Depois de 4 meses, que fala aqui no capítulo 2, no mês de Nisan, que já era começo da primavera. Então, depois de 4 meses que ele foi agir. Então, às vezes nós oramos e nós nem esperamos a resposta de Deus, já queremos agir já rapidamente. Então, ele não foi imediato. Quando ele recebeu a notícia, ele teve um tempo. Ele já não foi de supetão na presença do rei para pedir ajuda. Certo? E no verso 11, para encerrar, ele é o ponto de número 6 da oração de Neemias, Ele pediu de modo específico, somente no final, que fosse ouvido pelo rei. Interessante que a revista aqui ela traz uma frase que eu achei muito interessante. Ela fala o seguinte, o favor do rei em nada ajudaria Neemias, sem a autorização e o apoio do rei dos reis. Então o rei Artaxerxes ali podia dar o apoio que quisesse, mas nada iria acontecer se o rei dos reis, o senhor dos senhores, não tivesse ali com ele. Nada iria acontecer. E é por isso que só lá no finalzinho do versículo 11, que ele fala, olha Deus, então que o rei, ele ache graça diante de mim e possa então me ceder aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Ele não pede para que ceda os seus gracejos, os seus desejos ou a sua liberdade. Que ele ceda aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Amém, queridos? E que para mais o Senhor nos abençoe, que nós possamos colocar a nossa vida de oração diante do Senhor, agradecer todos os dias por tudo aquilo que Ele fez, reconhecer que Ele é o Senhor de nossas vidas, lembrar que nós não somos supers, nós somos homens pecadores, precisamos da graça do Senhor todos os dias, não adianta a gente mentir diante de Deus, precisamos da graça e do poder dele todos os dias. Amém? Vamos orar nesse momento? Peço que todos aqui fechem os olhos. Senhor Jesus, nós intercedemos nessa manhã por todos os teus filhos que aqui estão, que necessitam de uma restauração em suas vidas. Pai, seja ela em qual área for, seja na vida familiar, seja no convívio com os filhos, seja no seu casamento, seja na vida espiritual, seja na vida com Deus, seja na sua fidelidade com o Senhor, seja, ó Pai, em tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, ó Pai. Muitas vezes, ó Pai, nós estamos tão longe dos teus caminhos, muitas vezes, ó Pai, nós estamos tão longe da tua vontade, e o nosso coração se inclina, ó Pai, tantas vezes por aquilo que nós mesmos queremos, aquilo que nós mesmos desejamos, aquilo que nós mesmos ansiamos. Pai, mas muda a nossa sorte. Muda, Senhor, o nosso coração nesta manhã. Pai, que possamos olhar para o Senhor como o único Senhor de nossas vidas, como aquele que comanda, aquele que é o dono, aquele que é o rei, aquele que ministra a tua vontade para nós. Pai, que a nossa vida esteja totalmente alinhada à tua vontade. Pai, desperta a tua igreja para uma vida de oração sem cessar, oração constante, ó Pai, que possamos valorizar os momentos de oração. Meu Pai, em nome de Jesus, levanta-nos como igreja intercessora, como igreja de oração. Pai, em nome de Jesus, desperta os membros, desperta os filhos, ó Pai, a cada um em nome de Jesus. Pai, que venhamos deixar de lado essa vida medíocre,
essa vida, Pai, ligada em tantas coisas desse mundo, mas totalmente desligada para a oração. Pai, que a oração seja prioridade ao acordarmos, que a oração seja prioridade antes das refeições, que a oração seja prioridade antes de dormir, Pai, que a oração seja prioridade em qualquer momento da nossa vida, que possamos orar assim como Neemias nos mostra, que ele orou antes de conversar com o rei, antes de colocar a vontade do Senhor em prática, ele fez uma oração. Pai, que possamos colocar a vida de oração como prioridade em nossas vidas. Desperta, Pai, a cada um dos teus filhos. Renova e restaura suas vidas para a glória do Senhor. Pai, alinha a nossa vida, a tua vontade, e que possamos reconhecer que tu és o Senhor, que tu fez tudo e que tu opera tudo. Nós te agradecemos, ó Pai, por cada manhã que o Senhor tem nos dado o sol, por cada noite que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos, ó Pai, pela chuva que rega essa terra, que não permitiu, ó Pai, que nessa cidade houvesse seca. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos por cada pão, por cada leite, por cada refeição que nós temos participado, ó Pai, nesses dias. Porque, ó Pai, por mais simples que seja, mas há quantos e quantas, ó Pai, que nesse momento estão chorando, quantos e quantos, ó Pai, estão maquinando que vão roubar para almoçar nesse dia. Pai, nós temos uma abundância muito grande. Quantos, ó Pai, em outros países, lá na África, ó Pai, vão brigar, vão matar uns aos outros para comer algo estragado, algo que foi jogado fora. Nós temos uma abundância tão grande aqui, ó Pai, em nossas casas. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu poder. Te agradecemos pela tua graça, pelo teu amor para conosco. E que o Senhor continue nos abençoando a cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém.